busca por evidências científicas de Deus se estende desde os maiores objetos do universo até os menores. Grenoble, França, a casa de um laboratório enorme. Localizado a mais de 150 metros de profundidade e abrangendo a fronteira de duas nações. Essa é a linha de frente em busca de algo que poderia rivalizar com a importância da Arca da Aliança na corrida para achar as provas da existência de Deus. Uma micropartícula subatômica chamada partícula de Deus. Mais conhecida pelos físicos como o bóson de Higgs, a teórica partícula de Deus pode ser um elo perdido. Se for detectada, poderá mudar todo o nosso entendimento do universo e pode alterar para sempre o debate sobre a existência de Deus. As partículas são de dois tipos. Há basicamente as partículas de matéria e as partículas de força. As partículas de força podem se empilhar uma sobre a outra, e isso é o que chamamos de bósons. Muitos físicos de partículas acreditam que o bóson de Higgs seja a partícula desconhecida que dá massa a toda a matéria no universo. O bóson de Higgs é muito diferente de todas as outras partículas que conhecemos. A coisa que faz o bóson de Higgs especial é que mesmo no espaço vazio, ele está lá. Ele fornece um meio através do qual as outras partículas se movem. E é por isso que, em última análise, as partículas como os elétrons ou quarks adquirem massa. A melhor analogia seria imaginar um meio como a água, o melaço ou o ar. Conforme você se move através deles, eles resistem um pouco. Então é possível imaginar que se corrermos pelo ar, conseguiremos ir muito rápido. Se tentarmos correr pela água ou por um melaço, vamos ficar mais lentos. Então, a grosso modo, é isso que o bóson de Higgs faz com todas as partículas da natureza. Se eles puderem localizar essa partícula de força, pode ser um passo importante para desvendar os mistérios do Big Bang e da origem do universo. Para estudar as partículas subatômicas, os físicos usam aceleradores de partículas. Para procurar a partícula de Deus, os pesquisadores construíram o maior do mundo. Uma pista oval de 27 quilômetros, conhecida como o Grande Colisor de Hadrons, ou Large Hadron Collider. Os instrumentos que temos no Grande Colisor são essencialmente as máquinas mais complicadas e mais precisas já construídas pelos seres humanos. Nós pegamos os prótons e os aceleramos muito próximo à velocidade da luz. Até o ponto em que a velocidade não tem importância, o que importa é a energia. E então essas partículas têm mais de 1000 vezes a energia que um próton teria se estivesse parado. Aumentando a energia conforme eles aceleram em direções opostas, dois feixes de prótons são colocados em rota de colisão. Quando eles sofrem a colisão, o impacto resultante explode cada um numa cascata de partículas ainda menores, incluindo diferentes tipos de bósons. As colisões entre os prótons têm tanta energia que geram uma enorme explosão de partículas diferentes. Os próprios prótons possuem quarks e gluons dentro deles. E o que na verdade ocorre é que um dos quarks ou um dos gluons de um próton colide com uma das partículas constituintes de outro próton, e dá para ver uma grande chuva. As máquinas no interior do colisor podem detectar e medir a maioria dos tipos de partículas liberadas nessas colisões. E se os cientistas conseguirem encontrar essa possível partícula, será um divisor de águas. Sua descoberta poderia levar à até então chamada teoria do todo, que poderia explicar o momento da criação. Se retrocedermos a história, se voltarmos no tempo, a teoria do todo nos ajudaria a explicar o Big Bang e facilitaria na compreensão do que ocorreu naquele momento. Pesquisadores ao redor do mundo estão ampliando os limites de nosso conhecimento científico, abrindo uma nova fronteira na busca épica da humanidade para achar as provas da existência de Deus. Essa busca levou os físicos a construírem o maior maquinário científico na história da humanidade, o Grande Colisor de Hadrons. O acelerador faz colidir em feixes de partículas subatômicas com energias que se aproximam daquelas encontradas momentos após o Big Bang. Essas colisões permitem aos cientistas sondar os menores blocos constituintes da matéria e energia. Como Einstein diz que E é igual a mc ao quadrado, a energia é proporcional à massa. Se quiser fazer partículas mais pesadas, vai precisar de mais energia, o que significa que é necessário construir máquinas cada vez maiores.
O objetivo: encontrar o bóson de Higgs, mais conhecido como a partícula de Deus. Sua descoberta poderá revelar um modelo padrão, uma teoria que resume o nosso conhecimento de mecânica quântica, eletromagnetismo e física de partículas. Encontrar o bóson de Higgs seria realmente um triunfo da imaginação humana. É o último ingrediente da física de partículas do modelo padrão. A última peça do quebra-cabeça. Mas o modelo padrão sozinho não pode nos dar uma compreensão completa da natureza. O modelo padrão não leva em conta a gravidade que todos nós sabemos que existe. Então não estamos procurando somente o bóson de Higgs no colisor. Estamos procurando por todo tipo de coisas. Algo que os físicos gostariam de encontrar seria uma espécie de teoria do todo. O modelo padrão serve muito bem para as forças que conhecemos, o eletromagnetismo, as forças nucleares. Se pudéssemos pôr a gravidade ali dentro, poderíamos ter tudo o que existe no universo. Os cientistas esperam que a partícula de Deus possa ser um trampolim para a teoria do todo. Uma única equação que descreva todas as forças fundamentais da natureza. Gravidade, responsável pela evolução de estrelas e galáxias. As forças nucleares, responsáveis pela união de toda a matéria. E a força eletromagnética, responsável pela luz, pelas interações químicas e pela própria vida. O problema real da teoria do todo é que pode haver uma teoria do todo. Em outras palavras, pode haver um pequeno conjunto de regras, de leis da natureza que simplesmente dão conta de tudo o que acontece em toda a história do universo. Nunca há nenhum desvio dessas leis, não há nada diferente dessas leis, não há nada além dessas leis. Descobrir essa teoria poderia ser essencial para a nossa compreensão de como o universo começou. Uma das coisas que a teoria do todo precisa fazer é unir a gravidade com a mecânica quântica. É o que se precisa para entender o Big Bang. O Big Bang foi um momento em que havia partículas ao redor, então a mecânica quântica é importante, mas o universo estava se expandindo muito rápido, por isso a gravidade era importante. A teoria do todo nos ajudaria a entender o que aconteceu naquele momento. Se uma teoria do todo pode ajudar a explicar a criação do universo, ela pode também explicar o seu criador? Se conhecer uma teoria do todo, se achar que sabe todas as leis da física, com certeza poderia se perguntar, é só isso? Ou seria uma boa chance de falar, essa é a teoria do todo porque alguma inteligência superior a criou assim? Para alguns, a resposta é não. Com a teoria do todo, a ciência iria substituir Deus como resposta para qualquer pergunta sobre o universo. Mas para outros, a teoria do todo é por si só a própria evidência de Deus. Seu projeto de um universo bem regulado. Na expansão do universo, é possível ver uma arquitetura, uma ordem, a energia que se torna matéria, que tem dentro de si essa capacidade incrível de se ordenar e de dar a vida. Einstein usou uma linguagem religiosa o tempo todo. Ele não acreditava em um Deus consciente, que era separado do mundo físico. Mas ele pensou nas leis fundamentais da física como os pensamentos de Deus. Os pesquisadores do colisor realizaram vários testes, mas até agora não tiveram sucesso em suas tentativas de detectar a partícula de Deus. Mas com ou sem a partícula de Deus, a busca por evidências dele continuará. Desde as mais ínfimas partículas até os pontos mais longínquos do universo. Desde a Arca da Aliança até o projeto de Deus para o universo, a busca de provas da existência de Deus é um trabalho em progresso. A ciência prova que Deus existe? No momento, não. Mas eu acho que o único modo de provar se Deus existe ou não, não é só através da ciência, mas pela perspectiva religiosa e espiritual, assim como pela perspectiva empírica da ciência. Mas a própria busca, essa procura da prova quantificável de um Criador, é uma faceta que define a experiência humana. Essa pode ser a questão mais importante da vida. A pergunta mais valiosa da vida é se Deus existe, pois isso vai mudar o modo de viver. E então busque uma prova disso. Será que esse é o local onde a ciência vai finalmente descobrir a prova da existência de Deus? Ou será que
O próximo grande passo em direção à nossa compreensão de um poder superior, se existir, pode aparecer em qualquer lugar a qualquer momento. Mas mesmo enquanto a ciência quer saber ainda mais se Deus existe ou não, alguns se perguntam: quanto será que queremos na verdade saber? O Deus das lacunas, o Deus que explica o inexplicável, tornou-se cada vez menor e menor. No que você escolhe acreditar? Prefere acreditar que esse mundo material é tudo que existe e que a ciência pode explicar tudo, tá? Esse dilema confronta até mesmo o mais pragmático dos cientistas. Não acho que a ciência por si só ofereça propósito e significado. Ela não nos diz o que é certo e o que é errado. Mas se quisermos saber o que é certo e o que é errado, é importante basearmos essa discussão no mundo real. E se o mundo real não tem Deus nele, então o propósito e significado tem que vir de outro lugar. Mas conforme a busca de Deus avança, ela inspira os estudiosos e cientistas que veem seu trabalho como uma aproximação da lacuna que ainda separa a fé dos fatos. Eu diria que as pessoas que veem o mundo como um cientista são como pessoas que enxergam com um olho só, como num telescópio. Mas se olhar também pelos olhos da fé, é como ver com os dois olhos. Então terá uma visão mais ampla, mais rica do mundo, uma visão mais tridimensional do planeta.